Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoencoders. É um tema, assim, é um tipo de rede neural que eu gosto muito, muito mesmo, assim, eu estou até, inclusive, usando no meu doutorado, e eu espero que ao final da palestra vocês se apaixonem por autoencoders tanto quanto eu sou apaixonado. Mas, antes da gente começar, né, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo, eu sou atualmente engenheiro de Machine Learning na Wildlife Studios, que é um estúdio de jogos aqui do Brasil, e ano passado a gente virou unicórnio. E agora recentemente a gente foi avaliado em 3 bilhões de dólares também. Eu também sou GDE em Machine Learning. Para quem não sabe o que é o GDE, é basicamente um programa do Google que reconhece experts em determinadas áreas, né? No meu caso, eu sou em Machine Learning, mas a gente tem experts em várias áreas, né? A gente tem IoT, a gente tem Flutter, tem Android, enfim, praticamente toda tecnologia que o Google utiliza vai ter um GDE naquela área. Também sou doutorando em Deep Learning pela Universidade Federal de Campina Grande e recentemente eu me tornei um desenvolvedor TensorFlow certificado pelo Google. Ok? Então vamos começar. Mas antes da gente falar ainda sobre autoencoder, eu queria perguntar para vocês se alguém já ouviu falar daquele programa Largados e Pelados. Eu conheci esse programa recentemente e, ao mesmo tempo que eu achei ele muito aleatório, eu também achei ele muito interessante, assim. Por quê? Porque a ideia do programa é o seguinte, o programa é um reality show em que eles pegam um casal que não se conhece, deixam eles nus, daí que vem o nome Pelados, né? E eles colocam esse casal numa floresta, eles largam esse casal numa floresta aleatória aí, em qualquer lugar do mundo, e esse casal tem que tentar sobreviver nessa floresta por 21 dias. E a única coisa que eles têm direito é levar um objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um facão, pode ser uma lanterna, pode ser uma corda, pode ser um acendedor de fogueira, enfim, pode ser qualquer objeto. Então, para pensar um pouquinho na ideia desse programa aqui, né? O pessoal, imagina você conhecer uma pessoa que você nunca viu na sua vida e no momento que você conhecer essa pessoa vai estar, ela vai estar pelada, você vai estar pelada, e você com essa pessoa que você não conhece, você tem que passar 21 dias numa floresta tentando sobreviver, então você tem que ir atrás de abrigo, você tem que ir atrás de fonte de água potável, provavelmente você vai passar frio, fome, sede, talvez até em frente a animais perigosos e peçonhentos, e para isso tudo, a única coisa que você pode fazer é levar um objeto, né? Então, eu tenho duas perguntas, né? A primeira, que objeto vocês levariam para ir nessa enrascada que alguém ia te colocar, né? E a outra, que eu acho que é a mais interessante, que objeto vocês acham que eu levaria se eu fosse participar desse programa, né? Então, eu acho que, na verdade, a minha resposta é muito fácil, né? Pessoal, o que objeto eu levaria está muito fácil de responder, né? Porque a palestra é sobre autoencoders, né? Então, o objeto que eu levaria, com certeza, ia ser um autoencoder, né? Bem, e dada essa minha afirmação, eu acho que a cara de vocês agora deve estar mais ou menos assim, né? E eu acho que eu conseguiria dividir vocês agora em 3 tipos de perguntas, né? Para o pessoal que não sabe o que é um autoencoder, deve estar se perguntando o que é um autoencoder. Para o pessoal que já sabe o que é um autoencoder, deve estar se perguntando por que eu levaria um autoencoder, né? E para o pessoal que não conhecia o programa e ainda está pensando nas regras do programa, deve estar se perguntando se não era melhor levar um facão. Então, acredite ou não, nessa palestra que a gente vai responder essas 3 perguntas aqui para vocês. A gente vai saber o que é um autoencoder, eu vou dizer para vocês por que eu levaria um autoencoder, e realmente se não era melhor levar um facão. Só para compartilhar, o pessoal falou que vai levar um canivete suíço, uma máscara, e teve gente ainda que está indeciso. Boa. Legal. Tá, então vamos lá. Então, antes de falar sobre autoencoders, pessoal, eu preciso falar sobre redes neurais, né? Redes neurais, elas são um tipo de algoritmo de deep learning, então só para dar um contexto, na ciência da computação, a gente tem a área da inteligência artificial, em que a gente tenta simular a inteligência humana, né? E antigamente a gente fazia isso através de regras, né? Então, por exemplo, se a gente queria ensinar, por exemplo, um computador a jogar xadrez, a gente falava, se o tabuleiro estiver nessa condição, você faz isso, se essa peça estiver nessa posição, você faz isso, então era tudo muito baseado em regras, né? Mais recentemente, a gente fez o Machine Learning, que é uma abordagem mais inteligente, onde a gente não ensina mais o computador explicitamente, a gente passa dados para eles, né, que tem entradas e saídas, e a gente fala para o computador, se vira, você vai ter que aprender sozinho aí. Então já foi uma coisa bem mais inteligente, né? E o Deep Learning, pessoal, é uma sub-área do Machine, onde a gente tem os algoritmos de redes neurais. Então, basicamente, as redes neurais são um tipo desses algoritmos de Deep Learning. E se eu tivesse que definir redes neurais com uma frase só, eu diria que redes neurais elas são aproximadores de função. Então, redes neurais, se você tem dados que você tem uma entrada e você quer mapear essa entrada para uma saída específica,
Cara, passa para a sua rede neural que ela vai aprender a aproximar uma função que vai mapear os seus dados nisso, a sua entrada na sua saída. E eu acho que a característica mais importante, assim, das redes neurais é que é meu algoritmo preferido, né? Pô, isso eu acho super legal, isso eu acho super bacana. Beleza. Então, qual que é a estrutura de uma rede neural, né? Então, a gente tem as entradas. Essas entradas podem representar qualquer coisa em relação aos seus dados. Podem ser, aqui, por exemplo, a gente tem 3 entradas. Poderia ser, sei lá, a altura, a idade e, sei lá, o salário dessa pessoa, por exemplo. E a gente vai ter as camadas escondidas, que vão ser justamente onde a gente vai colocar os neurônios da rede e vai ser responsável por fazer aquele mapeamento da entrada na saída. E a gente vai ter a saída, né, claro. Que, por exemplo, sei lá, dada a altura, a idade e o salário da pessoa, a gente quer tentar prever o sexo dela, se ela vai pagar a fatura do cartão de crédito ou não, enfim, qualquer coisa assim, né? E eu acho que uma das coisas interessantes das neurais é que você pode ter mais de uma saída ao mesmo tempo. Não necessariamente você precisa de apenas uma saída. E qual que é a diferença para os autoencoders? Os autoencoders, pessoal, são só um tipo especial de redes neurais. E qual que é esse tipo especial, né? No autoencoder, a gente vai ter neurônios do mesmo jeito que a gente teria numa rede, só que a ideia dos autoencoders é que a gente vai diminuindo a quantidade de neurônios a cada camada que a gente vai adicionando, até um determinado ponto, e depois a gente vai refletir essa arquitetura. Então, a gente vai começar a voltar a quantidade de neurônios para o que tinha antes. E por que eu quero fazer isso, né? Não, desculpa. E a diferença agora é o seguinte, essa parte que codifica a sua informação, a gente chama de encoder. Essa parte onde a gente está voltando para a saída, para a entrada original, a gente chama de decoder. E essa camada onde tem os neurônios ali, que estão justamente no meio entre encoder e decoder, a gente chama de embeddings. Então, o encoder, ele vai meio que codificar a informação para você, o decoder, ele vai decodificar essa informação e a gente vai ter essa informação representada ali nos embeddings. E para que a gente usa autoencoders, né? O autoencoders, pessoal, ela vai ser uma rede que a gente vai passar uma entrada para ela. Essa entrada pode ser uma imagem, pode ser dados tabulares, pode ser qualquer coisa. E a gente vai passar, em geral, essa mesma entrada na saída. Ou seja, a gente quer que a rede aprenda a copiar a entrada na saída. Mas para que isso é interessante, né? Para que a gente quer fazer isso? Para que a gente quer aprender a copiar a entrada? A ideia é o seguinte, pessoal, do autoencoder é o seguinte, como a gente está diminuindo a quantidade de neurônios por camada, a gente está pedindo para a rede, você vai ter que codificar essa informação de alguma forma, esse é o papel do encoder, você vai ter que codificar essa informação de alguma forma que, quando chegar no decoder, o decoder vai ter que pegar essa informação que foi comprimida, que foi codificada, e vai tentar voltar para a sua imagem original, nesse caso aqui, né? E como essa é uma compressão que a gente está comprimindo lá os dados e tal, essa compressão é sempre com perdas. Então, a gente sempre vai voltar para a saída uma coisa que não vai ser necessariamente igual à entrada. Mas para que isso é interessante? Vamos ver isso aqui um pouquinho na prática para a gente ver para que a gente pode usar isso. Então, eu preparei aqui um notebook. Eu vou colocar aqui a rede para treinar aqui, ao vivo, né? Espero que funcione. E, enquanto isso, eu vou explicar para vocês o que a gente vai estar fazendo. Então, é o seguinte. Eu tenho um banco de dados aqui com 70 mil dígitos manuscritos, né? Então, sei lá, pessoas de verdade foram lá e escreveram números de 0 a 9, alguém foi lá, escaneou esses números e colocou imagens de tamanho 28 por 28, ou seja, são imagens super pequenas, né? Aqui eu estou mostrando bem grande, mas elas são imagens bem pequenas, né? 28 por 28 pixels. E a gente vai treinar a nossa rede com 60 mil imagens e depois a gente vai avaliar o resultado dela em 10 mil imagens que ela nunca vai ver ali durante o treinamento. Beleza? Então é o seguinte, eu vou pegar o nosso banco de imagens e a nossa rede neural, redes neurais densas, ela não recebe imagens como entrada. Então, o que eu vou ter que fazer eu vou ter que linearizar essas imagens. Então, imagina que eu peguei essas imagens e fui colocando cada linha uma atrás da outra para transformar isso num vetor. Então, se eu tenho uma imagem de 28 por 28, isso vai virar um vetor de 784 valores. Pensa que esse vetor é basicamente o seguinte, cada pixel da imagem vai representar uma dimensão nesse espaço 784 dimensional. E cada imagem, obviamente, vai ser só um ponto nesse espaço com 784 dimensões, né? Então, a gente tem um espaço com quase 800 dimensões, que, assim, é inviável a gente visualizar isso, né? A gente mal consegue visualizar 3, 4 dimensões, assim, e a gente quer visualizar esse espaço ali de 784 dimensões de alguma forma. Então, eu vou criar uma rede, pessoal, que a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma rede que ela vai receber cada imagem, né, com 784 dimensões, e eu vou comprimir essas dimensões para 512, ou seja, eu vou reduzir um pouco, vou reduzir para 128 depois, colocar mais uma camada ali com 128 neurônios,
E por fim, eu vou colocar uma camada com 2 neurônios, que vão ser justamente aquela camada de embeddings ali. Ou seja, eu reduzi 784 dimensões em apenas 2. Imagina você ter um espaço de quase 800 dimensões e você reduzir para apenas 2. Imagina o tanto de coisa que essa rede não vai ter que comprimir para quando ela pegar essas 2 dimensões, ela ter que reconstruir esse espaço original. Ou seja, a rede vai ter que comprimir muita coisa. Concorda comigo? Mas vamos ver o que vai acontecer com essas imagens. Então, aqui a rede já está treinada. A gente vai avaliar aqui em 10 imagens aleatórias. Então, ó, aqui nessa primeira linha, a gente tem as imagens originais, né? Que são as imagens que eu passei para a rede e passei essa mesma imagem na saída. E aqui embaixo a gente tem a imagem reconstruída. Repara o trabalho que essa rede fez e repara que ela reconstruiu essa imagem com apenas 2 dimensões. Uma imagem que tem 784 dimensões, a gente comprimiu para 2, e a gente usou essas mesmas 2 para reconstruir de volta para quase 800 dimensões. E olha o trabalho que ela fez. Pô, incrível, eu acho incrível, assim. E, ó, vamos pegar mais 10 imagens aqui aleatórias. Repara numa coisa. Como você mandou comprimir tanto a sua dimensão, a rede ela teve que fazer coisas que... ela teve que comprimir muita coisa. Então, por exemplo, para ela, um 4 e um 9, não valeu a pena guardar essa diferença só aqui de o 4 ser aberto e o 9 ser fechado. Então, eles vão ser praticamente a mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer com 3 e com 8 também, por exemplo. Então, ela teve que comprimir tanta informação que alguma coisa ela teve que jogar fora, porque ela tinha que comprimir para 2 dimensões. Beleza? Então, agora vamos fazer o seguinte. Então, a gente tinha um encoder, a gente tinha um decoder, e vamos pegar só o encoder da rede agora. Ou seja, vamos passar uma imagem e a gente vai reduzir ela para 2 dimensões. Como a gente tem 2 dimensões, a gente consegue visualizar isso num gráfico, né? E eu vou plotar as 10 mil imagens que a gente tinha, que a rede nunca viu. E olha o resultado que ela fez. Olha que bacana. Então, algumas coisas aqui que você vai ver que é muito legal. Por exemplo, ó, esse número aqui é o... Deixa eu ver. Ó, esses números aqui que estão todos em cima uns dos outros. Um é o 9, um é o 4 e o outro é o 7. Ou seja, a rede não conseguiu, nessas 2 dimensões, conseguir separar esses números, e como a gente viu lá nas imagens, né, ela meio que juntou. O 4 é basicamente a mesma coisa que o 9, basicamente a mesma coisa que o 7. Eu acho isso muito bacana, assim. Ó, aqui aconteceu a mesma coisa, né? Esse número aqui é o 3 e o de baixo é o 8, ó. Então, os 3 e o 8 estão basicamente no mesmo lugar aqui, ó. Ela não conseguiu separar, mas os outros números a gente consegue ver aqui. Tá, beleza. Então, a gente conseguiu visualizar essa informação, mas vamos fazer o inverso agora, né? Vamos reconstruir uma imagem a partir dessas 2 dimensões. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico. Se eu passar para a minha rede, sei lá, um valor, a primeira dimensão aqui é 5 e a outra é menos 10. O que eu espero que essa rede gere para mim? A gente espera que ele gere, ó, uma imagem que seja mais ou menos um 7. Então, eu vou passar aqui para ela 5 e a outra dimensão era menos 10, né? A gente espera que isso aqui dê um 7 para a gente. Olha isso que bacana. Ou seja, eu estou construindo uma imagem passando apenas 2 números para uma rede neural. É ou não é incrível um negócio desse? Pô, eu acho muito bacana, eu acho muito legal, eu acho isso muito interessante. E a gente pode testar com outros números também, né? Sei lá, vamos testar com esse daqui. Esse aqui, sei lá, tá no 10 e no menos 10, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui 10 e menos 10. Isso eu espero que seja um 6. Foi um 6. Ou seja, eu estou criando imagens passando apenas 2 números para minha rede. Não é muito bacana isso aqui? Eu acho muito legal. E repara que a gente pode criar imagens que não estavam nem no banco, por exemplo. Ó, vamos pegar uma imagem que não está aqui no banco. Vamos, sei lá, vou pegar aqui menos 5 e 0. A gente não tem nenhum ponto nesse lugar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Menos 5 e 0. Gerou um 1 para a gente, ó, que é exatamente um número que a gente esperaria que esteja aqui, né? Só que a gente repara que esse número não estava no dataset. A gente acabou de gerar uma imagem que não está no dataset, passando apenas 2 números. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso muito legal. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Essa rede que a gente utilizou é uma rede que ela não foi feita para imagens, né? A gente adaptou ela para imagens, mas ela não foi feita para imagens. Vamos usar agora uma rede que é específica para imagem, que a gente chama de CNN, que são redes convolucionais. Eu vou usar o mesmo banco que a gente tinha antes, e eu vou fazer uma outra arquitetura, e nessa arquitetura a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou reduzir as dimensões da imagem agora para uma imagem, a minha imagem que originalmente ela tem 28 por 28 pixels, eu vou reduzir ela para uma imagem de 7 por 7 com 8 canais. Ou seja, agora eu estou reduzindo as minhas 784 dimensões para 392, ou seja, estou reduzindo o espaço somente pela metade, né? Então, repara que agora eu estou fazendo 2 coisas diferentes, né? Primeiro,
eu estou usando uma rede que é específica para a imagem, que são redes convolucionais, e eu estou reduzindo agora menos as minhas dimensões, estou dando mais informação para a rede. Estou mandando ela reduzir agora as dimensões só pela metade, que já é muita redução, mas a gente está reduzindo menos do que a gente estava reduzindo antes, que eram 2 dimensões, né? E vamos ver, olha o resultado disso aqui. Aqui a gente tem a mesma coisa. Na linha de cima a gente tem as imagens originais, e na linha de baixo a gente tem as imagens reconstruídas pela rede. Se eu não dissesse para você que nas imagens de baixo são as imagens reconstruídas pela rede, muito provavelmente você não ia conseguir diferenciar a imagem original da imagem reconstruída pela rede. O trabalho aqui é incrível, incrível. E, tá, mas beleza. Por que eu quero... a gente viu que, tipo, sei lá, copiar a imagem na saída é uma coisa legal, mas não tem muita utilidade, né? O que a gente pode usar, então, por exemplo, para melhorar um pouco a utilidade dos autoencoders, né? Vamos fazer o seguinte. A gente vai treinar uma rede que a gente vai fazer o seguinte. Na entrada, eu vou dar uma imagem toda ruidosa, como essas imagens aqui, ou seja, uma imagem com completamente ruído, e eu vou dar na saída a imagem sem nenhum ruído para a rede. Ou seja, ela vai ter que aprender a codificar essa informação para voltar a imagem sem ruído. Repara que quando ela estiver codificando a informação, a gente espera que a rede veja que, como é ruído, isso não é informação nenhuma. Então, ela não precisa codificar isso daí. Ela pode ignorar isso aí. E vamos ver o que vai acontecer com a imagem na saída. Então, a minha rede já treinou. Treinei exatamente a mesma rede. E olha o resultado que a gente tem. A imagem que você tinha como entrada, a gente tirou praticamente todo o ruído dela. Todo o ruído dela. Então, essa imagem que eu estou dando aqui como entrada para a rede é essa imagem reconstruída. Claro que em alguns casos o ruído é tanto que mesmo assim ela não conseguiu fazer não conseguiu reconstruir perfeitamente, mas o trabalho dela aqui, para mim, está muito bom. Olha isso aqui como é muito legal. Eu acho muito bacana isso aqui. Tá, e qual outra coisa que a gente ainda pode fazer usando essa mesma rede, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar aqui nesse outro para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem um espaço que a gente reduziu lá as quase 800 dimensões para 2, e eu vou perguntar uma coisa assim para a rede, ó. Eu vou dar um ponto para ela de referência, por exemplo, vamos supor que seja esse ponto aqui. Eu vou perguntar para ela, quais são os 20 pontos mais próximos desse ponto que eu estou te passando. Então, naquele caso ali, eu estou pegando as quase 800 dimensões, reduzindo para quase 400, né? Então, a minha imagem está sendo representada por um vetor de 400 valores. E nesse espaço agora, só de 400 dimensões, a gente está perguntando a gente está vendo, quais são as imagens, as 20 imagens mais próximas, né, desse ponto que eu estou passando nesse espaço de 400 dimensões. Então, ó, eu estou passando aqui o número 9, que ele vai ser representado lá naquelas 392 dimensões, e vamos ver agora quais são as imagens que representam os 20 pontos mais próximos ali. Eu estou retornando 20 imagens por ordem de similaridade. Então, essa é a mais similar, a segunda mais similar, a terceira mais similar e assim por diante. Repara que esse ponto aqui no espaço, ele ficou perto de todos os 9. Ó. Vamos rodar para outra imagem aqui de referência. Ó, um 8. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele retornou um monte de 8, teve um 9 aqui no meio, e teve um 3 aqui também. Mas repara que as imagens mais próximas são um 8, e talvez esse 8 tenha ficado ali no meio um pouco do espaço do 3 e do espaço do 9. Mas repara que a gente fez um sistema de busca de imagens similares sem nunca falar para a rede, ó, isso aqui é um 8, isso aqui é um 9, isso aqui é um 3. A gente nunca, em nenhum momento a gente está falando para a rede que número é esse. A gente conseguia fazer um sistema de busca de imagens por similaridade só usando o que o autoencoder codificou para a gente. Ou seja, ele codificou aquela imagem de alguma forma que é muito útil aquela informação, a gente consegue procurar imagens similares só usando ele. Ou não é muito legal isso daqui? Eu acho isso muito bacana. Tá, voltando. Então, o que a gente viu até agora, né? A gente viu que a gente consegue usar autoencoders para reduzir dimensionalidade. Então, como a gente fez lá com o caso da imagem. A gente consegue gerar imagens também com autoencoder, né? A gente passou ali 2 valores, a gente conseguiu ter uma imagem na saída. A gente conseguiu usar já para reduzir ruído de uma imagem, né? Onde a gente treinou um autoencoder que a imagem de entrada era uma imagem ruidosa e a imagem de saída era a imagem sem ruído. Ele aprendeu a codificar essa imagem ignorando o ruído. E a gente também pode usar, por exemplo, autoencoders para fazer segmentação de imagens, né? Então, a ideia aqui é muito parecida com ruído. A gente está passando uma imagem original para ela na entrada, só que na saída a gente está passando uma imagem pintada. Ou seja, a gente está pedindo para a rede o seguinte, ó, codifica essa informação, mas quando você codificar, você tem que pintar essa imagem para mim. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, ó, eu quero que você pinte o asfalto de rosa, quero que você pinte o céu de azul, quero que você pinte a vegetação de verde.
Então, você também pode usar autoencoders para ele... Você pode usar autoencoder para qualquer transformação de uma imagem na outra, por exemplo, assim. Isso vai depender muito da sua imaginação, né? E onde foi que, por exemplo, eu utilizei autoencoder para fazer segmentação? Eu utilizei nesse projeto aqui, ó. Repara que nesse problema eu treinei uma rede em que eu passava a imagem de uma webcam de alguma pessoa e eu pedia para a rede pintar essa imagem de acordo com algumas classes que eu defini, né? Então, eu pintei roupa de verde, eu pintei pele de vermelho, eu pintei olho de branco, sobrancelha de rosa, boné de amarelo, cabelo de azul. E eu treinei uma imagem, justamente um autoencoder, para aprender a pintar imagens e segmentar elas para mim, né? E aqui tem 2 pontos que eu gostaria de falar, né? Tipo, nesse problema, eu nunca... Essas pessoas estão sendo mostradas no vídeo nunca foram vistas pelo meu autoencoder, e eu treinei esse meu autoencoder só com 700 imagens, que é muito pouco, assim, para quem trabalha com Deep Learning. E mesmo assim, repara que ele já conseguiu fazer um trabalho muito bom, assim. Porque apenas com 700 imagens, meu autoencoder aprendeu a codificar uma imagem original de webcam e aprendeu a pintar ela na saída. E, pô, eu acho isso, assim, muito legal. Beleza. Tá. Para que mais que a gente consegue usar autoencoder? Né? A gente já viu muita coisa, mas o que a gente ainda consegue fazer com autoencoder? Ó, uma das coisas que a gente pode fazer também, pessoal, com autoencoder é sistema de recomendação. Como é que a gente faria sistema de recomendação com autoencoders? A gente teria aqui, vamos pensar que a gente tem uma tabela, uma matriz, né? Onde a gente tem, cada linha representa um usuário, cada coluna representaria um filme, e a gente teria nesse passo associado aí usuário e filme, a nota que o usuário deu para aquele filme. Então, por exemplo, o usuário 1, ele deu uma nota 4 para o filme 1, deu uma nota 5 para o filme 3, uma nota 1 para o filme 4, e assim por diante. Então, a gente vai treinar uma rede agora, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para ele reconstruir essa matriz de usuário-filme na saída. Então, a gente vai construir um autoencoder que a gente vai pedir para ele reconstruir essa matriz de usuário-filme na saída, só que a gente sabe que, por exemplo, no autoencoder, essa compressão sempre vai ser com perdas, né? Então, a nossa saída, depois que o autoencoder estiver treinado, não vai ser exatamente a nossa saída original. E tudo bem, a gente sabe que a gente tem perda e a gente viu que essa perda nem sempre atrapalha muito. E, na verdade, a gente não está interessado em olhar para os valores que a gente tinha na matriz original. A gente está interessado em olhar para os valores que o autoencoder vai preencher para a gente, que são justamente os filmes que os usuários ainda não assistiram, ele vai preencher com uma nota que o autoencoder acha que ele vai dar para aquele filme. E a gente vai usar exatamente isso para fazer esse sistema de recomendação, beleza? A gente vai já treinar um autoencoder para isso, mas eu só queria falar mais uma coisinha antes. Então, o que basicamente... Então, ali a gente teria o encoder e o decoder, né? E a gente tem esses embeddings que, por exemplo, no caso dos números, a gente visualizou lá num gráfico, né? E vamos supor agora que a gente quer entender esses embeddings do autoencoder para o sistema de recomendação. Então, a gente passou, sei lá, os filmes que um determinado usuário assistiu, e vamos supor que a gente codificou lá na nossa camada de embedding, isso, aquele tanto de filme em 5 dimensões. Em cinco dimensões. E, por exemplo, quando a gente passar os filmes que um cara assistiu, ele vai me dar uns 5 valores ali, beleza? E o que esses valores vão querer dizer pra gente, né? Por exemplo, lá no caso dos números, a gente viu que tinha 2 dimensões, né? A gente viu isso num gráfico, a gente não faz a mínima ideia do que aqueles valores significam, né? Mas a gente tem ideia, sei lá, por exemplo, pode ser que um eixo representa o quão reto é um número. Então, quanto mais positivo, mais reto é um número, quanto menos negativo, menos reto é um número. O outro eixo poderia ser, quantos buracos tem um número? Então, quanto mais positivo, mais buracos tem, quanto mais negativo, menos buraco tem. A gente não faz ideia do que o autoencoder usou, mas ele representou de alguma forma, né? E no sistema de recomendação, a gente espera que isso vai estar relacionado diretamente aos filmes. Então, por exemplo, a gente passou para ele agora uma lista de filmes que o usuário assistiu, ele me deu 5 valores, e a gente acredita que esses valores podem representar, por exemplo, quanto de ação tem esse usuário gosta, quanto de filme de aventura, quanto de comédia, quanto de romance. E quando o autoencoder decodificar essa informação, ele vai justamente trazer aqueles filmes que têm mais relação com isso. Ou seja, a gente espera que nesses embeddings ali, ele está representando alguma informação que a gente não sabe qual é, mas que tem a ver com o domínio original. E vamos treinar o autoencoder para fazer esse sistema de recomendação. Deixa eu conectar aqui. Só vou ter que parar as outras sessões do Colab, beleza? E vamos colocar aqui a rede para treinar. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês o que a gente vai fazer. Então, pessoal, aqui, na verdade, a primeira diferença é que a gente vai treinar um autoencoder para jogos. Não é para filmes, mas a ideia é basicamente a mesma, né? A gente vai usar um
Um dataset que a gente vai ter usuários, a gente vai ter jogos, a gente vai saber se aquele usuário jogou aquele jogo ou não. Beleza? Então, no fim, a gente vai ter essa matriz aqui, ó, que ela vai ter uma porrada de zeros, né? Mas cada linha representa um usuário, cada coluna representa um jogo, e a gente tem a informação se um usuário viu aquele determinado jogo ou não, beleza? E repara que a gente tem 5.113 jogos, ou seja, a gente tem muito jogo aqui nessa tabela, né? E eu vou treinar um autoencoder que a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, a gente tem um espaço 5.000 dimensional, eu vou reduzir ele de cara para 512, ou seja, já estou reduzindo ele para 10% do original, depois vou reduzir pela metade, e eu vou representar os meus filmes em 256 dimensões. Ao invés de representar em 5.000 dimensões os meus filmes, eu vou representar em apenas 256. Depois eu vou voltar para as 512, e depois eu vou voltar para 5.000 original, beleza? Então, aqui o autoencoder está treinado, e na hora de fazer o predict, eu vou estar interessado só naqueles jogos que o cara ainda não viu. Então, vamos usar o nosso autoencoder e vamos testar para um usuário aqui. Então, eu peguei um usuário aqui de exemplo, e esse cara aqui, por exemplo, a gente pode ver que ele joga os jogos que ele já jogou. Então, esse aqui ele já jogou Portal 2, ele já jogou Team Fortress, já jogou Half-Life. Ou seja, dá para ver que esse cara ele tem uma tendência a gostar de jogos de FPS, né? Portal, Team Fortress, Half-Life. E esses jogos aqui são todos da Valve, né? São todos daquela produtora Valve. E quais seriam os jogos, desculpa, que o meu autoencoder ia recomendar para esse cara? Então, vamos ver a resposta dele. Olha os jogos que ele recomendou. Ele recomendou outros jogos de Half-Life que esse cara ainda não jogou, recomendou Counter-Strike, recomendou Portal 2, Left 4 Dead, ou seja, ele está recomendando jogos que também são FPS e também está recomendando jogos da Valve pro cara, né? Half-Life é da Valve, Counter-Strike é da Valve, Portal é da Valve, Left 4 Dead é da Valve. E repara que a nossa matriz original, ela é uma matriz que a gente só tem usuário e filme. Em nenhum momento a gente tem, por exemplo, informação do filme para dizer se ele... informação do jogo, né? Para dizer, de que produtor é aquele jogo, de que ano é aquele jogo, de que gênero é aquele jogo. A gente não tem nada disso na nossa matriz original. A gente não tem nada disso. E o nosso autoencoder aprendeu a reconstruir essa informação e ele, de alguma forma, naquelas 256 dimensões, alguma delas ele vai estar usando para dizer, para esse valor aqui, quanto mais positivo, mais FPS é o jogo, ou quanto mais negativo, menos FPS é o jogo, ou sei lá, para esse outro valor deve ter lá um embedding lá, que ele vai dizer, esses aqui são provavelmente jogos da Valve, ou seja, ele comprimiu aquele espaço de 5.000 dimensões em 256, e nessas 256 ele conseguiu encontrar informações relevantes para a gente conseguir fazer recomendações para os usuários. Ou seja, isso aqui é legal, não é? E tem outro usuário aqui que eu separei para a gente visualizar também, que é esse cara aqui, ó. Repara que os jogos que ele joga são Medieval, The Elder Scrolls, que são basicamente Divinity, são basicamente jogos de RPG, né? Futebol Manager não sei necessariamente se é, mas tudo bem. The Bird's Tale também deve ser RPG. Então, esse é um usuário que gosta muito de jogos de RPG. E vamos ver os jogos que a minha rede ia recomendar para ele. Olha os jogos. Skyrim, Civilization, acho que Fallout New Vegas talvez seja. Enfim, a rede também aprendeu que esse usuário gosta de jogos de RPG e está também recomendando jogos nesse estilo para ele. Ou seja, a gente conseguiu também usar um autoencoder para fazer esse sistema de recomendação. Beleza? Tá, e o último tipo de autoencoder que eu queria falar para vocês são os autoencoders variacionais. Nos variacionais, pessoal, a diferença que a gente vai ter aqui é a seguinte. Na nossa camada de embeddings, até agora a gente viu os embeddings são basicamente números ali, né, que a rede codificou alguma informação de alguma forma, só que nos autoencoders variacionais, esses embeddings vão representar agora não apenas números, mas eles vão representar uma distribuição gaussiana que vai ter uma média e um desvio padrão. Então, os embeddings agora não vai ser apenas números, vão ser agora uma distribuição com uma média e um desvio padrão. E qual a diferença que isso faz? Primeiro, se a gente olhar para o gráfico, a gente pode ver, por exemplo, que agora os números, eles parecem estar mais clusterizados, né? Antes eles estavam mais espalhados, como a gente viu lá no gráfico, eles estavam mais espalhados, e agora eles estão mais clusterizados, né? Parecendo uma distribuição gaussiana vindo de cima, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a média e o padrão aqui do 1, aqui do 0, aqui do 7, e repara que alguns números, por exemplo, eles vão estar muito parecidos, eles vão ter a distribuição muito parecida com os outros, né? Então, esse aqui é o 7, ele vai estar muito próximo da distribuição do 9, que vai estar muito próximo da distribuição do 4, ou seja, a rede agora tem uma média de distribuição padrão
uma média e um desvio padrão para cada número, e ela está representando isso num gráfico. E uma coisa legal é que a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, ó, aqui nesse ponto menos 233,233, a gente teria um 7, né, que ele está aqui em cima. E no ponto 233,233, a gente teria o 0. Então, eu tenho um ponto aqui, e eu posso fazer o seguinte, vou mandar reconstruir as imagens, vou traçar uma reta entre esses pontos e vou mandar reconstruir as imagens ao longo dessa reta. E, ó, para eu chegar do 7 para chegar no 0, eu vou ter que passar pelo 9 aqui no meio, ó. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Para eu chegar de um 7 para um 1 aqui embaixo, aqui tudo bem, aqui ele vai estar, posso passar por um 9, ou passar pela distribuição do 4 até chegar no 1. Então, eu posso também fazer essa interpolação de imagens com esses autoencoders variacionais. E onde é que eles vão ser importantes, né? Se a gente olhar, por exemplo, gerar imagens com autoencoders normais e com autoencoders variacionais, a gente consegue ver a diferença bem entre eles, né? O autoencoders variacionais, para a gente ter essa média, esse desvio padrão, a gente consegue gerar imagens bem mais realistas. Claro que ainda não tão realistas quanto imagens de GANs, por exemplo, que são outro tipo de redes, mas, a gente já conseguiu melhorar bastante o resultado numa rede de um autoencoder normal. Beleza? E outra coisa que a gente consegue fazer é o seguinte, a gente viu que lá naqueles eixos a gente vai ter algumas coisas representadas, né? E a gente vai ter, por exemplo, o seguinte, ó, esse eixo aqui representa mais ou menos óculos. Então aqui a gente tem uma mulher, lá no outro ponto a gente vai ter a mesma mulher, só que agora ela está com óculos, e a gente consegue ir gerando imagens à medida que a gente vai passando de um ponto para o outro. Esse eixo aqui ele vai representar mais ou menos a cor do cabelo. Então aqui a mulher agora, à medida que a gente desce nesse eixo aqui, ela vai ficando mais loira. E se a gente quiser andar nos dois eixos ao mesmo tempo, né, uma coisa que a gente vai fazer é colocar óculos e deixar a mulher loira ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que você vai conseguir fazer com autoencoders variacionais, que não é necessariamente a mesma coisa que você fazer só com autoencoders. Beleza? Tá, então, o que foi que a gente viu hoje, né? A gente viu que a gente consegue usar autoencoders para reduzir dimensionalidade, reduzir ruído, fazer busca por similaridade, segmentar imagens, interpolação de amostras, sistema de recomendação, enfim. A gente viu que a gente consegue usar uma mesma arquitetura de rede neural para resolver diferentes problemas com uma mesma arquitetura. Por isso que eu digo que os autoencoders são o canivete suíço das redes neurais, né? Porque a gente, com uma mesma arquitetura, a gente consegue resolver diversos problemas diferentes. E eu acho isso muito legal, é por isso que eu sou apaixonado por autoencoders. Tá, beleza. Então, a gente falou tudo isso sobre autoencoders, mas vocês devem estar pensando qual a relação que isso tem, afinal, com largados e pelados que eu falei lá no começo do vídeo, né? Então, é agora que a gente vai responder essa pergunta. Então, quando eu estava fazendo essa palestra, e eu acabei conhecendo o programa também, né? Eu falei, cara, eu vou procurar um dataset na internet sobre esse programa. Eu acabei encontrando um cara que ele fez um dataset basicamente com as 8 primeiras temporadas, porque ele queria fazer umas análises para ver se, por exemplo, homens sobrevivem mais que mulheres, ou sei lá, mulheres têm mais aptidão para sobreviver. Enfim, ele queria responder algumas perguntas e ele acabou fazendo um dataset. Então, eu acabei encontrando esse dataset, que ele uniu 8 temporadas, a gente tinha informações ali sobre 82 casais, e naqueles atributos ali que ele extraiu, tinham 8 que eu falei, cara, eu acho que esses 8 atributos aqui seriam interessantes. E que esses atributos eram basicamente, quanto tempo aquele episódio era para durar, né? Nem sempre são 21 dias, às vezes são 14, às vezes são mais um pouco. E quanto tempo a pessoa realmente durou naquele desafio, qual o continente daquela floresta que ele está, a localização. O PSR é basicamente uma taxa, um índice de sobrevivência que você tem, que é basicamente quão apto você é para sobreviver numa floresta sozinho daquele jeito. E você sempre recebe esse índice no começo e no fim da palestra, e no fim do desafio. A gente também tinha idade e sexo de cada pessoa. Então eu falei, cara, eu vou usar esses atributos, e por que eu não posso fazer um classificador, então, para ver se eu teria chance de sobreviver no programa, né? A ideia é justamente essa. Eu pensei, então por que eu não faço um classificador? Foi aí que eu lembrei que a palestra é sobre autoencoders, né? Então, em autoencoders a gente não vai necessariamente usar para fazer classificação, né? Falei, então beleza. Já que eu não posso fazer um classificador, eu vou usar autoencoders para fazer alguma coisa aqui. E qual que é a ideia que eu tive? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 8 atributos para aquelas pessoas ali, e vou construir um autoencoder que ele vai codificar essa informação para mim, e depois eu vou visualizar os embeddings lá dessas pessoas que participaram do programa num gráfico, ou seja, eu vou saber ali mais ou menos onde é que se encontram as pessoas que sobreviveram, onde é que se encontram os homens, as mulheres e tal, e depois eu quero ver aonde que eu vou sair nesse gráfico, né? Para ver se eu, por exemplo, teria chance de conseguir o desafio ou não.
Então, beleza, vamos ver aqui o que saiu disso, né? Então, deixa eu conectar aqui o notebook. E eu vou mandar a minha rede treinar enquanto eu explico para vocês. Beleza. Então, pessoal, ó, enquanto carrega aqui, né? Pronto, a gente tinha basicamente esse dataset lá que eu peguei no site do cara, que a gente tem um monte de informação aqui, né? Mas nem todas são úteis para a gente treinar um classificador, né? Mas a gente tinha um monte de informação aqui. E a primeira coisa que eu fiz foi eu queria fazer isso por pessoa, né? Então, eu peguei só a informação das mulheres, peguei só a informação dos homens e construí um dataset final que ele tem mais ou menos essa cara aqui, né? Então, quanto tempo aquele programa era para durar, qual a localização e o continente daquela floresta que eles foram colocados, qual a idade da pessoa, o PSR inicial e final dela, e quanto tempo ele realmente durou no programa. Né? Então, essa aqui, na verdade, foi uma mulher, né? Então, ela conseguiu finalizar o desafio nesse programa que ela participou, por exemplo. Beleza. E eu também fiz algumas análises muito básicas, né? Então, a gente tem basicamente a mesma quantidade de homens e mulheres, depois de umas limpezas que eu fiz, né? E a gente tinha muito mais pessoas que realmente conseguiram fazer o desafio do que pessoas que não conseguiram fazer o desafio, né? Tá, então eu resolvi treinar um modelo que a gente tinha 8 dimensões, né? Que são aquelas 8 atributos lá. Cada pessoa tem 8 dimensões, né? Que são aqueles atributos lá que eu mostrei para vocês. Eu fiz uma rede que eu comprimi essas dimensões para 4, ou seja, reduzi pela metade, depois comprimi para 2, e essa aqui são meus embeds, porque eu quero visualizar isso num gráfico de 2 dimensões, né? Depois aumentei para 4 e voltei para 8 de novo. Beleza? Então tá, treinei aqui a minha rede e vamos dar uma olhada nas pessoas que já participaram do programa, né? Então a gente tem aqui em rosa as pessoas que não conseguiram, em azul a gente tem as pessoas que conseguiram, os homens são triângulos e as mulheres são círculos, né? Então, a gente pode ver, só por esses embeddings que meu autoencoder codificou, essas pessoas, né? A gente consegue ver se a gente colocasse um classificador aqui nesse gráfico, e se a gente traçar só uma reta aqui, mais ou menos, a gente já ia conseguir separar bem as pessoas que sobreviveram e não sobreviveram, né? Então, a gente consegue ver que pessoas que não sobreviveram, são as pessoas em rosa, elas estão mais para essa parte aqui do gráfico. A gente consegue ver que homens, eles têm essa primeira dimensão um pouco menor do que as mulheres. As mulheres, elas estão mais aqui na parte de cima do gráfico, né? E depois eu fiz justamente, me coloquei nesse dataset, né? Então, me coloquei nesse dataset, eu coloquei no episódio que ia durar 21 dias, me coloquei na floresta amazônica, né? Vamos supor, no continente da América do Sul, no Brasil. Porque, eu queria dar uma vantagem para mim, né? Pelo menos a Amazônia eu conheço. Eu tenho 29 anos, e me coloquei nesse dataset e passei no meu autoencoder treinado e falei, cara, onde é que eu parei agora onde é que eu estaria nesse gráfico dessas pessoas, né? E vamos analisar isso no gráfico. Então, pessoal, ó, esse aqui foi exatamente o mesmo resultado que a gente tem aqui. Então, olha o seguinte. Então, vamos lá, vamos relembrar. Em rosa a gente tem as pessoas que não conseguiram, em azul a gente tem as pessoas que conseguiram, em triângulo a gente tem os homens e em círculos a gente tem as mulheres, né? Então, para esse lado do gráfico aqui, a gente tem muitas pessoas que não conseguiram, e a gente consegue ver que eu já estou mais para o lado das pessoas que não conseguiram, né? Eu estou mais ou menos aqui na mesma região dos homens nesse atributo aqui, né? Então, a rede meio conseguiu me colocar mais ou menos nessa região, mas é claro, é óbvio, por esse gráfico, que eu sou um outlier muito grande nesses embeddings, né? Então, os meus embeddings, feitos pelo autoencoder, me mostram que eu sou um outlier nesse gráfico aqui. Ou seja, não é que, sei lá, eu não teria chance de conseguir o desafio, né? Muito provavelmente eu ia morrer nesse desafio. Porque as pessoas que não conseguiram, elas ainda estão, de certa forma, perto de pessoas que conseguiram, né? Eu estou muito longe, assim, né? Então, tipo, não era que eu ia ter alguma chance não era que eu não ia conseguir, muito provavelmente eu ia morrer nesse desafio aqui. Então, com autoencoders, pessoal, eu consegui ver, sem treinar classificador nenhum, que eu não teria chance nesse programa, né? E eu acho que o legal disso é que, com essa palestra, né, a gente aprendeu meio que uma lição de vida também, né? Que é o seguinte, se um dia, por exemplo, o Morfeu lá do Matrix aparecer na sua casa, vai que acontece, né? E ele te perguntar se você prefere a pílula vermelha ou azul, você pode dizer para ele que você prefere um autoencoder. Se um dia, por exemplo, alguém te perguntar se você prefere biscoito ou bolacha, você diz que você prefere autoencoders. E se um dia alguém te perguntar qual objeto você prefere levar para participar lá do Largados e Pelados, aí, nesse caso, eu prefiro que você leve um facão mesmo, que é muito mais seguro, já que o autoencoder demonstrou que você provavelmente ia morrer como eu. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra.
Se alguém quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e me seguir nas redes sociais, é só escanear esse QR Code, que lá vai ter o link para todas as minhas redes sociais, né? O Medium, o GitHub, a Udemy, o LinkedIn, o Instagram, o Twitter. O Twitter eu fiz recentemente agora, retomei recentemente, né? Então, se vocês quiserem me seguir lá, vai ser muito legal. Mas eu acho que se eu tivesse que pedir para vocês me seguirem, eu preferia que vocês me seguissem no Medium, no GitHub, porque se a gente for olhar, analisar um pouquinho esses dados, né? Tipo, eu tenho muito mais seguidores no Medium do que eu tenho no Instagram, por exemplo. Eu tenho quase muito mais seguidores também no GitHub do que eu tenho no Instagram, né? Então, isso é meio que um dado que mostra que aquilo que eu escrevo e aquilo que eu codifico é muito mais interessante do que a minha vida, né? Então, acho que vale muito mais, acho que é muito mais legal para vocês me seguirem no Medium ou então me seguirem no GitHub. Eu também tenho um curso de redes neurais na Udemy, então se alguém quiser aprender um pouquinho de Deep Learning comigo sobre redes neurais, né, é só entrar nesse link aí também, escanear esse QR Code que vai ter o link lá. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e é isso. Obrigado. A gente que agradece. Eu vou colocar um post aqui, porque você não falou que nem precisa de autoencoder para prever que ele ia morrer no Largados e Pelados, né? Mesmo caso que eu, se bem que eu estaria com canivetinha. Mequetrefe estaria. Tem algumas perguntas aqui, vamos ver como é que elas estão. O Felipe perguntou se poderia usar o autoencoder para transmissão e recepção de sinal. Aí olha só o que ele quer fazer. Por exemplo, ele quer enviar uma imagem comprimida para Marte e conseguir fazer a descompressão dela. O que você acha? Consegue sim, sem dúvida. Agora, depende, ele só vai ter que decidir se essa compressão com perdas é válida para ele, né? Sempre vai ter perdas no autoencoder, e ele tem que ver se vale a pena essa compressão com perdas para ele. Mas sim, se ele quiser usar, ele pode usar para isso sim, com certeza. A NVIDIA está fazendo agora um esquema de descompressão usando deepfake, né? Então, vou abrir entre aspas aqui. O que você acha? Você acha que a autoencoder está dentro desse processo? Como que você enxerga isso? No começo a gente usava realmente bastante autoencoder, né, para gerar imagens, até que o pessoal inventaram as GANs, né, que são redes adversariais generativas, né, que elas são muito mais indicadas, por exemplo, para fazer geração de imagens, porque elas são treinadas de uma maneira diferente, que vão dar resultados bem melhores assim que o autoencoder. Então, com certeza, nesse meio ali desse pessoal da NVIDIA, com certeza vai ter uma GAN. Não tenho dúvida disso. Legal. Tem uma pergunta do Thiago: qual que é o seu trabalho de doutorado e como vocês utilizam machine learning, o aprendizado de máquina, na Wildlife, na empresa que você trabalha? Boa, tá. Meu trabalho de doutorado, eu estou usando autoencoders no meu trabalho de doutorado, é por isso que eu gosto deles, né? E eu estou fazendo análise em cima de imagens de face, e eu estou tentando usar esses embeddings que os autoencoders mostram para a gente, né, essas representações, para classificar essas imagens para fazer classificação multilabel, né? Então, estou tentando usar os embeddings ali do autoencoder para fazer classificação multilabel. E na Wild, cara, a gente usa machine learning para um monte de coisa. Tipo, nossa, eu já fiz algumas lives para falar só do que a gente usa machine learning lá na Wild. Mas, se você quiser saber mais, é só manda uma mensagem para mim ou entra lá no site No meu Medium tem um post sobre coisas que a gente faz com machine learning na Wild e também uma visão que a gente tem para o time. Então é só entrar lá no Medium que você vai conseguir encontrar informação sobre isso também. Legal. E tem uma pergunta da Laone: esses autoencoders podem ser utilizados em SVM? Em SVM, cara, assim, eu acho que uma coisa que você pode tentar fazer você pode usar o seu autoencoder para meio que fazer, sei lá, um pré-treinamento ali dos dados que você tem, não interessa se é tabela, não interessa se é imagem, pode ser as duas coisas. Você pode fazer, então, o autoencoder para ele aprender algumas representações específicas, algumas representações interessantes, né? E depois você esquece esse decoder e tenta usar esses embeddings que o autoencoder gerou para você e usa um SVM para fazer classificação em cima dessas representações. Então, essa pode ser uma coisa que você pode fazer. Isso é muito bom, por exemplo, se você tiver muito pouco dado. Porque você usa o autoencoder para fazer um aprendizado não supervisionado, para ele aprender coisas importantes sobre as suas imagens, sobre a sua tabela, e depois você aplica um SVM para usar essas representações ali, os embeddings, para fazer classificação em cima. Legal. Vou fazer a última pergunta e vou juntar duas em uma aqui. Primeiro, você vai liberar esse collab para a galera, o link do collab, para eles poderem ver o código, enfim, ou citar no seu GitHub. E o autoencoders mais a Convolution Network,
CNN, qual que é eu esqueci o nome da sigla. Neural Network. Só faltou o Neural. Faltou Neural, boa. Ele vai facilitar a utilização ele colocou small samples, né? Então, pequenos exemplos, pequenos samples. Tá, boa. Realmente eu não tinha pensado em compartilhar esse código, mas, pô, é só me passar alguma maneira de compartilhar que eu mando em algum lugar assim, sem problema. Então, já tá lá no meu Drive, eu posso compartilhar sem problema nenhum também. Talvez eu possa colocar no Twitter, por exemplo, o link para esse collab aí, pode ser. Acho que vou fazer isso mais tarde. E sim, a outra pergunta, sim, como eu falei, você pode usar os autoencoders para fazer um aprendizado supervisionado no começo, um pré-treinamento ali. Agora, como ele está querendo CNNs, né, provavelmente ele está querendo usar com imagens, e então você pode fazer um aprendizado não supervisionado com as imagens para aprender algumas coisas interessantes sobre elas, e depois utilizar... Quer dizer, autoencoders com CNN já vai ser uma CNN, né? Mas depois você pode pegar esse resultado do autoencoder e fazer uma classificação posterior, né? Em cima do que o autoencoder aprendeu. Legal, beleza. A gente finalizou todas as perguntas aqui. Super obrigado por estar com a gente hoje. Relembrando, sigam o Arnaldo lá no Twitter para conseguir ver os links, o link do Collab de hoje. E a gente vai fazer só um break aqui para preparar para a próxima palestra, tá? Arnaldo, super obrigado, tenha um ótimo final de semana e espero você nas próximas atividades que os GDGs fizerem aqui no Brasil. Boa, não, eu que agradeço, assim, foi uma oportunidade muito legal. Léo, não sei se você lembra, só antes da gente terminar aqui, mas eu já conheci você no Google Developer, o Google Launchpad, do Google Launchpad. Eu mentorei uma empresa que você estava na época. Olha, era o tempo que eu estava na Marmotex. Que massa. Isso, exatamente. E, enfim, acho que faz uns 2, 3 anos, aliás, foi a primeira vez que fui para o Launchpad. Mas, enfim, era só mais uma curiosidade mesmo. Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. E é isso daí. Imagina, o prazer é nosso. Valeu. Valeu. Deixa eu só